Então, os professores, os coordenadores que se inscreverem é que vão fazer esse momento. Então, por favor, se inscrevam. 2 vezes a central se inscreveu. Então, a inscrição pode ser feita aqui, durante, ou por telefone, lá pra gente, na GEAD, tá bom? Ou na própria coordenadoria. Vou convidar a professora Maria Emília, então, para começar o estudo aqui com a gente sobre metodologia e diagnóstico sociocognitivo. Boa noite a todas e a todos. Que bom ouvir de algumas pessoas aqui na memória, no relato que vocês estão fazendo, que a formação está contribuindo, mas que também iniciaram com o diagnóstico. Eu acho que isso é fundamental, porque alguém pode perguntar, né? Bem, mas como o mesmo tema para 2 escolas? Quem vai definir isso? Não sou eu, professor, não é o coordenador, não é o diretor da escola, mas é o diagnóstico. É que nos aponta possibilidades de temas que podem se aproximar ou não. E aí, uma coisa que você disse, como são escolas muito próximas, os problemas também geralmente são recorrentes, né? Então é importante que a gente tenha muito cuidado, né, com esse movimento, exatamente respeitando os elementos que vêm do diagnóstico. Porque quando a gente trabalha com a questão de jovens e adultos e numa perspectiva de construção de um tema que parta da realidade desse educando, né, que é o caso da proposta da Educação de Jovens e Adultos de Goiânia, mais especificamente da EAJA, né, não dá para perder de vista esse olhar. Quem são os sujeitos? De onde eles vêm? Né? Sujeitos educandos e educadores, mas o nosso foco aqui, para levantar, né, lógico, o tema a ser desenvolvido, o foco é a escuta ao educando, sobre o qual os educadores vão se debruçar, né? Além disso, quais são as concepções que nos norteiam, quais são os elementos dessa realidade do contexto sociopolítico, econômico, social, se apresenta, né, que vai interferir nesse processo de ensino-aprendizagem? Quais são os desafios que estão postos para esse sujeito na realidade onde ele se insere, mas também no processo de ensino-aprendizagem, né? É por isso que o diagnóstico ele precisa envolver tanto o aspecto socioeconômico, político e cultural, quanto os aspectos relacionados a temáticas de interesse, de necessidade, de demandas desses sujeitos, né? Então, são elementos que nós não podemos perder de vista nesse trabalho pedagógico. Bom, e aqui eu trouxe uma fala do Paulo Freire, né, que reforça um pouco mais essa importância de construirmos um currículo partindo da realidade da EAJA, né, dos sujeitos. Ele diz: não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber de pura experiência feita. Porque se a gente ficar só naquilo que o aluno já sabe, também não vamos estar contribuindo enquanto escola, enquanto instituição que foi criada para contribuir com a formação desse sujeito, exatamente trazendo a possibilidade do acesso ao conhecimento sistematizado. Mas esse acesso, ele vai ser cada vez maior quanto mais a gente entrecruzar com os saberes cotidianos, com os saberes de experiência feita, que levem em conta as suas necessidades e o tornem instrumento de luta, possibilitando ser sujeito de sua própria história. Então, no movimento de construção de um currículo, a gente não pode esquecer esses 2 aspectos, né? Quais são os saberes que meu aluno já possui? Quais são os saberes que ele precisa dominar? Né? Desses saberes que ele já possui, o que já é suficiente, mas que às vezes está caótico, desordenado e que eu preciso ajudar a sistematizar. Outras vezes, esse saber que ele já possui
já é suficiente. Eu não preciso acrescentar novos elementos, enquanto em outros momentos ainda é um saber que eu preciso exatamente acrescentar. Por quê? Porque é um saber que ainda está no nível bastante rudimentar. E em outros, às vezes o saber que ele chega para nós precisa ser desconstruído, porque está equivocado. Agora, só vou ter condições de fazer isso se eu ouvir esse sujeito. Por isso o diagnóstico, ele é tão importante. Agora, vocês podem me perguntar, e esse diagnóstico é passível e é possível de ser feito somente no início do ano? Ou no início do ano a gente consegue apreender tudo isso? Não. A companheira disse aqui, nós começamos o diagnóstico no final do ano passado, né? Complementamos esse ano e deu conta de tudo? Não, porque no processo, a cada tema que você apresenta, que você traz, você já vai ouvindo esse sujeito, o que ele já sabe daquilo, né? E o que mais ele precisa saber. Então é um movimento contínuo. Lembrando que a gente não pode perder de vista, né, os princípios da educação popular sobre os quais a PPP da EAJA se assenta, né? Desde o início do trabalho, da construção da proposta da EAJA, né, tem lá esses princípios na sua base de sustentação. A intencionalidade política do ato pedagógico com vistas, né, a uma ação que possa contribuir com a transformação social dos excluídos. Está com acento lá, né? Equivocado. A pesquisa em educação, agora, pesquisa pensada numa perspectiva de não só tomar como objeto de pesquisa, mas como a metodologia no processo como um todo. A valorização dos conhecimentos populares e científicos, né? Compreender que a formação desse sujeito precisa ser na sua totalidade, não pode ser uma coisa, né, fragmentada, solta, isolada, mas baseada também nessa totalidade concreta. Formação para a consciência crítica, portanto, para a transformação, contribuir para essa mudança dessa realidade social. O outro que você já, né, apontou aqui bastante, o princípio básico é o diálogo, né? Diálogo que Paulo Freire já nos diz que se inicia lá na busca do conteúdo programático, o que vai ser ensinado, o que vai ser trabalhado na sala de aula. A construção do processo, né? Que não é algo que está dado, o currículo não está dado logo no início do ano, pronto e acabado, ele precisa ser advir dessa escuta, para que haja a sistematização, seja de um projeto, seja de um eixo temático, seja de um tema gerador. E, a partir daí, né, nesse movimento de escuta, de organização, vai se constituindo, então, o currículo a ser trabalhado. A escola e o professor tomados como sujeitos ativos dessa construção, desenvolvimento e avaliação do processo, né? A ação cultural como um dos elementos também fundantes, né, na construção de um currículo, a valorização e articulação dos conhecimentos cotidianos e técnicos científicos. Rapidinho, João, porque tem uma parte que acho que já até pode passar, porque aí já foi falado. Só o único item era a questão da formação para o mundo do trabalho, né? Tá. Aqui uma fala também do Paulo Freire que diz, e esse é um elemento que para nós ele é fundante no trabalho com a construção de um currículo, que é registro e sistematização. Como é que eu vou definir um tema se não houve uma escuta prévia e uma sistematização dessa escuta para que coletivamente vocês possam se debruçar, professores que estão numa sala, com de outra sala e outra sala, para dialogar e definir essa temática a partir de uma escuta prévia. Eu acho, né, não pode ser o nosso parâmetro, mas sim um processo de pesquisa. E aquilo que Freire já nos diz, né? A pesquisa
ela necessariamente precisa ser algo que faz parte da prática. Então ele diz, faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca e a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma porque professor como um pesquisador. E não tem como ser pesquisador sem registro. É fácil? Não é. Porque é no processo que a gente vai fazendo. Alguém no encontro, né, aqui no EDESC, no dia da formação, dizia: como que nós vamos fazer para, né, que os professores possam dizer o que está sendo trabalhado lá? E eu disse: olha, mas é mais do que óbvio. O que eles estão trabalhando? Não tem que inventar outra coisa. A gente não tem que inventar, faça um artigo, faça isso. Não, nós vamos registrar a nossa prática, a nossa história, o que a gente está vivendo, com todos os desafios, com todas as dificuldades, as demandas, mas também aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente avançou, né? É isso que a gente precisa registrar e é isso que vai ser objeto, portanto, de certificação. Exatamente porque nós compreendemos que a formação não é simplesmente a formação continuada, não é aqui dar um curso e pronto e acabou. Isso é um tipo de formação continuada. Mas o que a gente foi aprendendo, construindo nesse processo, e olha que essa experiência é antiga. O projeto AJA, quando surgiu na rede em 93, já fazia isso. E é de lá que vem os princípios para a EAJA, né? Os profissionais se reuniam para discutir sobre a sua prática. Não é um movimento de inventar algo diferente, né? Eu vou dar um curso para os meus colegas que já têm mestrado, doutorado, né? Ou que já são graduados, eu não tenho formação na área. Isso nos coloca de uma forma, às vezes, assim, poxa, eu tenho que saber tudo. Não tem. Nós vamos construir essa formação em conjunto, no processo, cada um trazendo a sua contribuição. E vão ser vários saberes, e vão ser vários conhecimentos que vão se enriquecendo. Então, nós compreendemos uma formação que não se constrói simplesmente por acumulação, isso mais isso. Mas há um processo, sim, só de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas através de um trabalho de reflexividade, crítica sobre as práticas, de construção, de reconstrução, de idas e vindas. Vai haver momentos que a gente vai ter que dar 2 passos para trás e dizer: poxa, não era isso que eu tinha entendido até então. Ué, será que o que eu caminhei até esse momento era o correto ou não era? E aí a gente avança um pouco mais e diz: poxa, mas agora deu um salto. Então é um movimento de idas e vindas, de avanços, de recuos,